Então vamos lá. Olá, pessoal. Vamos começar aqui essa conversa super legal que faz tempo eu tô ansiosa para ter. Mais um Coffee Break. Então, o Coffee Break é essa série de mini aulas, Henrique, que a minha ideia é conversar com outros profissionais de saúde e trocar uma ideia sobre dor orofacial. Então, hoje eu estou muito feliz aqui de estar de ter esse bate-papo com o Dr. Henrique Miranda, neurologista, e a ideia é a gente conversar aí um pouco sobre essa relação quando a dor orofacial, as DTMs, as cefaleias se encontram e o que a gente pode fazer para identificar e ajudar esse paciente. Então, seja muito bem-vindo, Henrique. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. A gente batalhou para conseguir essa data, mas a gente conseguiu, né? E eu queria começar com o Henrique se apresentando, falando um pouquinho para a gente e o que te trouxe até aqui na sua carreira. Tá certo. Obrigado primeiro, Tatiana, pelo convite. É um prazer a gente estar falando aqui um pouco sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, aquilo que a gente vem se dedicando a estudar e a aplicar, né, um pouco da medicina baseada em evidências, da odontologia baseada em evidências. Bom, eu sou médico neurologista, fiz a minha formação em neurologia clínica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e lá tive uma experiência de acompanhar durante um tempo o ambulatório de cefaleia, um ambulatório que desde o princípio sempre teve um caráter aí multidisciplinar, onde a gente tinha a interação entre o neurologista, a, o odontologista, nós tínhamos sempre o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, nós tínhamos também dentro da equipe médicos de outras especialidades, como anestesiologista, psiquiatra, enfim, um grupo que, desde a sua essência, carregou a multidisciplinariedade como fundamento, alicerce. Então, acho que vai ser muito válida a nossa interação para a gente poder discutir esse tema tão importante para tantas especialidades como as nossas. E eu queria te fazer uma pergunta, Henrique, nessa parte curricular. Dentro da neurologia, todo neurologista comumente trabalha com cefaleia? Ou existe alguma separação? Tem neurologista que faz mais essa parte clínica? Como que funciona para vocês? A neurologia hoje é uma especialidade cada vez mais nichada, né? Dentro da neurologia a gente tem os cefaliatras, a gente tem os imunologistas que trabalham em esclerose múltipla e outras doenças degenerativas, tem os movimentólogos que são dedicados ao estudo de movimento, como Parkinson e outros, cognitólogos que se dedicam ao estudo do comportamento, da cognição, como as demências. Enfim, então há um nicho muito grande, eu numerei só umas quatro principais, mas sem dúvida alguma, a cefaleia, as dores de cabeça, são a principal queixa do neurologista no consultório, seja ele um neurologista geral, seja ele um neurologista de outras especialidades, subespecialidades. Então, a cefaleia, sem dúvida, a queixa número um no consultório do neurologista. Eu, como neurologista geral, tenho um consultório eminentemente dedicado aí a pacientes com cefaleia, além de outras morbidades também neurológicas. Mas, sem dúvida nenhuma, dor de cabeça é o carro-chefe da especialidade. Então nisso a gente está em comum, né? Porque eu, dentro da odontologia, na área que resolvi me dedicar, né, como a DTM, dor orofacial, sem dúvida nenhuma, as dores de cabeça são uma das principais queixas, né? E aí, como você falou muito bem, Henrique, sobre essa questão da multidisciplinaridade, que é também o que eu acredito, né? Que eu acho que não tem outro jeito de trabalhar em dor, a abordagem da dor, ela é multidisciplinar. Não tem como, tem que ser uma abordagem mais complexa mesmo. E eu queria que você contasse um pouquinho o que foi que te fez, porque pela primeira vez na minha vida trabalhando com DTM, dor orofacial, um outro profissional, um médico, que me procurou, né? Então foi assim que a gente se conheceu. O Henrique, ele me achou no Instagram, me mandou uma mensagem, a gente saiu para tomar um café, né? Batemos um papo super legal e foi assim que a gente começou a conversar. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho o que te levou a pensar que uma parceria com alguém da odontologia poderia trazer benefícios para a tua prática, né, clínica. Eu poderia falar meia hora sobre isso, mas se eu fosse resumir,
eu acredito que existe uma interseção muito grande e o diagnóstico diferencial das dores craniofaciais é muito complexo. Então, como nós vamos discutir provavelmente aqui ainda nessa conversa, dificilmente o paciente com dor crônica do pescoço para cima vai ter um diagnóstico só. Então, em geral, eu encaro o tratamento de pacientes com dores crônicas, principalmente do nosso caso, né, do pescoço para cima, como um paciente já, desde o princípio, multidisciplinar. Então, eu preciso muito, na grande maioria dos casos, da cooperação com profissionais que trabalham com DTM, porque a gente vai discutir, mas invariavelmente esses pacientes trazem queixas que a gente pode até suspeitar, mas o tratamento de DTM, bruxismo e outras afecções que o odontologista é muito mais versado, né, com certeza o neurologista não tem todo o preparo para lidar com DTM e afins. Então, eu acredito que quando eu lhe procurei, foi pensando em me ajudar nos gaps de conhecimento, nas limitações que o neurologista vai encontrar. E vice-versa. Com certeza, muitos pacientes com DTM têm migrânia, e é onde, não só migrânia, como outras cefaleias primárias, e é onde o neurologista tem uma experiência um pouco maior, é o nosso dia a dia. Então, eu acredito que essa cooperação, sem dúvida, só tem a beneficiar os pacientes. Então, quando eu te procurei, foi porque eu via uma necessidade no consultório de pacientes tratarem DTM e afins, e não tinha quem, muitas vezes, a quem recorrer, porque são poucos os especialistas em dor orofacial. Não é tão comum. Então, quando eu te encontrei, eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade de parceria. É exatamente isso. E eu toda hora, foi a primeira vez que veio, né, do neurologista para mim, mas eu já fiz muitas cartas de referência de pacientes que me procuram e eu falo assim, olha, isso não é para mim, né? A gente na odontologia não tem a menor capacidade de tratar cefaleias primárias, né? Então, cabe a nós as dores faciais de origem odontogênica e as da DTM, né? Então, assim, quando sai desse quadrado, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, eu sempre tive esse cuidado também de procurar parcerias e foi muito legal dessa vez ter sido o caminho inverso. E eu acho que é bem por aí mesmo. Bom, então vamos começar com os nossos blocos de assunto que a gente decidiu falar hoje, né? De uma forma geral, a gente conversou antes e a gente decidiu falar um pouco sobre a dor de cabeça associado ao bruxismo e essa polêmica toda. A dor de cabeça atribuída à DTM, propriamente dita, a cefaleia atribuída à DTM, né? O item 11.7 da classificação internacional de cefaleias. Seguiremos dali para falar da migrânia, né? Que é uma cefaleia primária importantíssima para o dentista que trabalha com DTM, dor orofacial, porque é a maior prevalência em termos de cefaleia primária na população de DTM. Então, a gente tem que reconhecer os sinais para saber exatamente o momento de falar, você precisa procurar um neurologista para a gente trabalhar melhor, né? Então, falaremos sobre a migrânia e encerraremos falando sobre os sinais de alerta, né? Os momentos que alguma dor de cabeça tem sinais de alerta importante. E aí o Henrique vai falar para a gente um pouquinho desses sinais para a gente saber o momento que esse paciente precisa procurar um hospital, né? Porque pode estar, inclusive, com risco de morbidade, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, vamos começar já com a polêmica, e aí da minha área, né, Henrique, que é a questão do bruxismo, porque o dentista ele é meio obcecado com a questão do bruxismo. Eu acredito que é porque a gente não tem formação em dor, né? A gente não estuda tanto dor na faculdade. O nosso estudo em dor se limita à dor nociceptiva, né? Por conta de lesões dentárias e periodontais, né? Ou outras lesões de boca, outras patologias, né? Então, a gente se limita a esse tipo de dor. Então, quando o paciente migra disso para principalmente dores mais crônicas, a gente não tem formação, a gente não é treinado para reconhecer. A gente é treinado para ficar procurando uma lesão
e melhorar, tá? E nessa obsessão de procurar uma causa que cause uma lesão, vem o bruxismo. Então, assim, a odontologia encara qualquer dor orofacial como, esse paciente tem bruxismo, tá? Então, isso é um dogma que a gente que trabalha na dor orofacial dentro da odontologia tenta quebrar, tá, gente? Nem tudo é bruxismo. Existe, como você falou, uma complexidade de dores orofaciais, principalmente nessa região que a gente trabalha, né? E limitar tudo, achar que é bruxismo, é simplista demais, né? E o que acontece com esse paciente? Ele, às vezes, faz uma romaria dentro da odontologia, ele tem um saco de placa oclusal, entendeu? E aí, agora, com a novidade da toxina, né? Que agora, ao invés de só fazer a placa, agora essa coisa da odontologia querer tratar a dor de cabeça através da toxina botulínica, porque acredita que vai relaxar o músculo, vai melhorar a dor. Como se a experiência de dor se limitasse à hiperatividade muscular, né? Então, a gente tem que começar a quebrar esse paradigma. Então, falando de bruxismo especificamente, né? Não sei se você sabe, Henrique, mas de cara, os dentistas que tentam tratar bruxismo, que não têm a minha especialidade, não sabem nem que existe mais de um tipo de bruxismo, né? Então, a gente já começa, existem vários tipos, e o bruxismo pode sim potencializar queixas de dor na face e na cabeça, e aí seria principalmente o bruxismo da vigília, talvez. Então, essa coisa do bruxismo do sono, do rangimento de dente dormindo, ele não é tão associado a dores crônicas, tá? Apesar do indivíduo com bruxismo do sono poder ter uma cefaleia transitória em região temporal, que passa, né? Não é um indivíduo que sente dores. E isso os estudos vieram, a odontologia baseada em evidência veio consistentemente mostrando pra gente. Então, de cara, gente, a gente tem que lembrar que se o assunto é bruxismo e dor de cabeça, existem vários tipos de bruxismo que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. E talvez o vilão seja o tal do bruxismo da vigília. E aí eu queria saber de você, Henrique, se você tem percebido no consultório esse relato de pacientes que fazem muito toque de dente, apertamento de dente, ou que tensionam essa musculatura da face durante a vigília, né? Que é o que a gente chama de bruxismo da vigília, né? Esse é uma parafunção que nem roer unha, né? Tem paciente que ao estar ansioso, rói unha. E tem os nossos bruxômonos da vigília, que transferem esses momentos de ansiedade, de muita tensão, para o tensionamento e travamento dessa musculatura. E eu estou perguntando isso porque isso foi um dos motivos pelo qual você conversou comigo quando você mandou a mensagem no Instagram. Olha, às vezes eu tenho paciente que eu noto um bruxismo. E aí, o que você percebe disso? No consultório do neurologista, raramente isso chega como uma queixa ativa. Isso geralmente vai aparecer sob demanda, ou seja, quando o neurologista, no caso, quando eu pergunto para o paciente se ele aperta os dentes, se, principalmente quando o paciente me demonstra uma semiologia de dor que me leva a pensar em um possível caso, uma possível relação com a articulação temporomandibular. Então, não é qualquer fenótipo de dor de cabeça que eu vou necessariamente pensar em DTM. Então, primeiro, eu vou, na verdade, na via do como é que essa dor se apresenta, para eu pensar em possíveis fatores perpetuadores ou fatores que podem ser também fatores desencadeadores dessa dor. Então, nesse sentido, partindo da semiologia da dor em direção àquilo que eu preciso checar, eu faço essa pergunta sobre bruxismo, sobre DTM, perguntando principalmente sobre esse apertamento durante o dia. E eu fico mais atento ainda quando o paciente é usuário de determinados antidepressivos, pensando nisso que você começou a introduzir, que são os bruxismos secundários, né? Então, talvez a gente esteja se aprofundando já, mas considerando que existe o bruxismo secundário a medicamentos, e um medicamento que é muito corriqueiro no consultório são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores duais, né, que inibem tanto a recaptação da serotonina quanto a noradrenalina, que são medicações aí largamente
relacionadas na literatura com o bruxismo. Então, a, essa atenção fica redobrada quando a gente tem um paciente usando alguma dessas medicações. O meu entendimento é bruxismo versus dor de cabeça é uma relação bidirecional. Então, sim, o bruxismo em pacientes com cefaleia primária, como migrânia, cefaleia tipo tensão e outras, ele pode ser um fator perpetuador da dor, levando a maior sensibilização central, mas eu também tenho a via inversa, pacientes usando medicações, tanto para cefaleia primária quanto para comorbidades psiquiátricas, podem desenvolver um bruxismo e com isso levar a um desgaste dentário, disfunção da articulação temporomandibular. Então, é algo que eu preciso olhar tanto em um sentido quanto em outro. É uma via bidirecional. É assim que eu geralmente vejo. Mas queixa ativa mesmo não é muito comum. É mais dentro do interrogatório complementar que eu faço no consultório. E muito interessante o que você falou, porque é meio que o contrário quando é dentro da odontologia. Eu já recebo o paciente assim, doutora, eu venho aqui porque eu tenho DTM e eu tenho DTM porque eu tenho bruxismo, entendeu? Porque a odontologia não faz esse caminho lindo que você falou, porque você falou, você vem da semiologia, de como essa dor se apresenta, para tentar encontrar, fechar um diagnóstico, e aí fatores que contribuam, né, para o aumento dessa dor, também fatores de proteção que podem ajudar esse paciente a sentir menos dor, né? Então, isso vem muito de uma filosofia muito atual sobre a abordagem da dor crônica, né? Então, isso está um pouquinho atrasado ainda dentro da odontologia, está aprisionado só na minha especialidade. O cirurgião dentista, de uma forma geral, ele escuta a palavra dor, né, se manifestando na região cefálica, e ele imediatamente põe na conta do bruxismo, entendeu? Então, assim, nessa ânsia de achar um fator causal. Quando muitas vezes, né, Henrique, a gente, em dor crônica, não vai achar o que iniciou, né? Às vezes esse paciente já está por um mecanismo nociplástico, né? E você não vai encontrar uma lesão, uma alteração tecidual que justifique aquela dor, né? No entanto, a dor está ali, sendo experimentada. E aí a gente tem que ver o que a gente consegue fazer para melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, na odontologia, acontece meio que o caminho inverso. Tudo se baseia na questão de tem ou não tem bruxismo. E aí, sabendo o que a gente sabe da complexidade da experiência dor, né, e todas as dimensões, né, sensório-discriminativa, cognitivo-comportamental, afetiva, que a experiência dor podem ter, né, todas essas dimensões, como isso é complexo, fica muito simplório só botar na conta do bruxismo. E aí vem na rebarba a questão de que existem vários tipos de bruxismo que não são diagnosticados. E aí varia muito a abordagem, né? Você não vai tratar um paciente com bruxismo secundário a um inibidor seletivo da mesma forma que você vai tratar um paciente com bruxismo do sono secundário à apneia do sono, por exemplo, né? Então, o indivíduo que tem bruxismo do sono associado à apneia, ele tem que tratar a apneia, entendeu? O bruxismo é o menor dos problemas. Então, acho que esse é o trabalho, né, que eu achei que você falou muito bonito, da questão de vir da semiologia, das características, de entender como que essa dor se apresenta, para tentar fechar o diagnóstico e aí sim um tratamento, e não esse caminho inverso, não querer ter sempre um fator causal, como tipo, o bruxismo causa tudo, e aí eu acho que esses pacientes acabam ficando numa romaria, né, até serem bem encaminhados. E essa questão do bruxismo secundário também é algo que eu bato muito, porque essas medicações são muito utilizadas hoje em dia, né, Henrique? Os antidepressivos, né? E é uma queixa bastante comum esse relato de aumento de bruxismo. E aí é lógico que eu sempre falo, quando eu dou aula, né, que não é o nosso papel mexer nesse tipo de medicação, principalmente quando ela é prescrita por um parceiro médico, mas a gente tem que saber a importância dessa medicação nessa queixa específica, né? E aí tentar. Existem outras formas de tentar melhorar queixas oriundas de bruxismo sem você mexer na medicação, então isso é importante, né? Eu sempre deixo isso bem claro, não vai mexer na fluoxetina do seu paciente, que o psiquiatra prescreveu, mas você tem que ter essa informação, porque se a queixa for o bruxismo, pode estar
potencializado, né? Então, falamos muitas coisas importantes aqui sobre vários tipos de bruxismo, sobre a relação com a dor de cabeça, o que a gente sabe dentro da nossa área da odontologia, né, Henrique? Parece que o bruxismo da vigília é o que tem uma maior chance de desenvolver, mas a gente tem que sempre lembrar que 2 pacientes que fazem bruxismo da vigília, você pode ter um paciente com bruxismo da vigília que não manifesta nenhuma queixa, entendeu? Depende das outras dimensões da experiência dor, né? O biopsicossocial e todas as outras coisas que influenciam essa experiência. Mas quando a gente está falando do paciente poliqueixoso, parece que o vilão é o da vigília, em gerar sintomas tanto em musculatura mastigatória quanto em, como você disse muito bem, articulação temporomandibular. Tá? Então, o bruxismo da vigília ele é associado a sobrecarga do sistema sinovial de lubrificação. Então, nos nossos pacientes articulares também é algo que a gente precisa muito identificar. E eu sempre converso com os alunos, Henrique, que eles, quando aprendem a infiltrar na articulação, eles querem infiltrar, né? Porque assim, nossa, é muito legal você fazer uma infiltração articular. E, às vezes, na ânsia de querer fazer, o tratamento atravessa o diagnóstico, né? Então, assim, identifica-se a queixa articular, a dor articular, a alteração articular, oferece a viscosuplementação com ácido hialurônico, que é uma terapêutica muito boa e a gente tem embasamento de que é bom, e não identifica um bruxismo da vigília, né? Então, assim, quer dizer, a terapêutica atravessou o diagnóstico, atravessou o fator de risco. Então, quando a gente fala de bruxismo e dor de cabeça, ele é visto, como você falou perfeitamente, como um fator de risco, perpetuante, iniciador, né? Nunca como uma causa única, né? Mesmo porque as dores não têm, principalmente as crônicas, uma causa única, elas são multifatoriais. Então, eu acho que, com relação ao bruxismo e dor de cabeça, esse é o recado que a gente tinha conversado de deixar, né, Henrique? E finalizando essa polêmica, falando da toxina para bruxismo, né? Porque quando a odontologia começou dentro da harmonização, a desculpa era para tratar bruxismo, tá? Então, assim, hoje a gente sabe que não trata, quando a gente fala de bruxismo do sono, os estudos com polissonografia já mostraram que o efeito da toxina é periférico, né? Então, não trata, não reduz evento de bruxismo do sono. Bruxismo da vigília, não sabemos, Henrique, não tem nada na literatura que avalie toxina no paciente bruxismo da vigília. Então, estamos a ver. Será que relaxar essa musculatura ajuda o paciente com bruxismo da vigília a apertar menos? Não sabemos. A literatura não tem ainda estudos, as coisas estão sendo produzidas agora. Olha o quão pouco a gente sabe. No entanto, eu recebi 3 semanas atrás uma paciente migranosa que já tinha feito 6 infiltrações com toxina botulínica em masséter temporal para tratar bruxismo. Então, olha a gravidade, né? 6 para tratar uma dor que, na verdade, é de origem de uma cefaleia primária, né? Então, essa paciente, desde o início, tinha que ter sido encaminhada para o neurologista, né? E o colega achou que a causa era o bruxismo, colocou um monte de toxina. Hoje ela continua convivendo com a dor, porque a gente vai falar de toxina na migrânia, né, mais na frente. Existem protocolos específicos e, como você disse, nem é o último biscoito do pacote assim, né? Tão bom assim. Então, ela continua convivendo com a dor e hoje com efeitos adversos de alteração de eficiência mastigatória também, que é uma coisa que pouco se fala sobre os efeitos da toxina em musculatura funcional, porque masséter e temporal são extremamente funcionais. Existe um crosstalk entre a musculatura e o osso, então a gente tem muitos estudos hoje mostrando alteração de fibra irreversível, tá? Degeneração de cabeça da mandíbula, por exemplo, em indivíduos que fazem toxina em musculatura mastigatória. Então, essa é a gravidade num paciente migranoso que devia estar tratando com um neurologista, não era nem paciente para odontologia. Tá? Então, por isso que eu queria
falar sobre isso, porque eu acho que é algo muito grave que a gente está vivendo, e esses pacientes se submetem a infiltrações extremamente, o custo-benefício nada razoável, né? Não é um tratamento barato, e não funciona, o que é pior, né? Porque a paciente está deixando de fazer o que funciona para fazer algo que não funciona e que ainda traz efeitos adversos. E no fim disso tudo, continua vivendo com a dor, né? Sim. Porque não fez o que devia ter feito. Então, a gente na odontologia tem muito a aprender, sabe, Henrique? E aí, estar com profissionais nessa parceria, isso é muito positivo, e a gente tem que saber o nosso quadrado e a hora de passar para frente, certo? Então, acho que era isso que a gente tinha para falar. Eu, inclusive, a gente usa para bruxismo da vigília um aplicativo, Henrique, que é o Bruxep, que o paciente responde e ele dá um gráfico de frequência, né? A gente usa muito isso na clínica. E essa paciente, por exemplo, eu pedi para usar. E deu assim, 80% das vezes que ela respondeu o aplicativo, ela estava com a boca relaxada, entendeu? Então, assim, nem a investigação própria, se existe um bruxismo da vigília ativo, foi feito. No entanto, 6 infiltrações com toxina botulínica já tinham sido aplicadas. E isso é uma coisa que eu tô pegando com muita frequência, né? E o paciente, na maior parte das vezes, é o quê? Migranoso. Então, vamos inverter a ordem, já que a gente acabou falando. Vamos falar um pouquinho da migrânia, né? Que é essa cefaleia primária extremamente prevalente nos nossos pacientes com DTM, que tem características específicas e peculiares. E eu queria que você agora, Henrique, falasse um pouquinho para a gente do paciente migranoso, das características, como que vocês fazem isso na neurologia. Sem dúvida, um dos diagnósticos etiológicos de dor de cabeça, cefaleia primária mais comuns no consultório é a migrânia, a enxaqueca. Eu acabo usando mais o termo enxaqueca, porque eu acho que é mais do dia a dia, né, da população. E a enxaqueca, hoje, ela é entendida como, cada vez mais, como uma doença de uma apresentação variada, mas que tem como cerne das diversas apresentações uma sensibilização central, uma hipersensibilidade do cérebro aos estímulos. Então, entender enxaqueca como uma condição em que o cérebro da pessoa está suscetível a uma luminosidade que deveria ser tolerada pela maior parte das pessoas, ruídos que deveriam ser tolerados como normais para a pessoa que tem enxaqueca incomodam, cheiro, que a gente, odores, por exemplo, mais fortes de perfume, o cérebro da pessoa migranosa fica mais sensível. E você vê que eu estou falando dos sintomas não dolorosos, né? Porque a gente fala muito de dor de cabeça, mas a migrânia, o que caracteriza, além da dor de cabeça, óbvio, são sintomas não álgicos, são sintomas que são de ordem sensitiva, autonômica. A gente tem também, dentro da migrânia, modificações do apetite, a gente tem modificações do funcionamento lacrimal, a gente tem modificações, muitas vezes, do tamanho da pupila. São características que a gente, muitas vezes, não atribui, não para pensar. Mas quando a gente vai questionar, antes da crise de enxaqueca, aumenta a sede, aumenta a frequência urinária. Então, você vê que você tem alterações autonômicas do sistema nervoso vegetativo que compõem o que a gente chama do pródromo e do pós-dor da enxaqueca, bem como da fase álgica em si. Claro que a dor é a principal característica, com certeza. Uma dor latejante, uma dor que tipicamente acomete mais um lado do crânio do que outro. Essa é uma dor que não tem uma restrição em termos de onde dói na cabeça. Tem gente que diz, não, se dói na frente é sinusite, se dói atrás é pressão alta, se dói da cabeça toda. Tem aqueles mitos populares, mas não, a cefaleia da migrânia, ela pode se apresentar no crânio como um todo, pode se apresentar mais unilateral, como é o típico, até nos critérios diagnósticos, mas onde dói não é o critério que vai definir o diagnóstico, mas sim como dói, geralmente a pulsatilidade. Você pode ter componente em aperto também, mas a pulsatilidade é uma marca. Mas eu gosto muito de frisar os sintomas não álgicos, porque são eles que te levam ao diagnóstico. A fotofobia, a fonofobia, às vezes a osmofobia, ou seja, a fobia a odores mais fortes,
E algo que fica muitas vezes ignorado, até pelo neurologista, é a intolerância ao movimento. Então, 70% dos pacientes migranosos têm tontura. E essa tontura pode se manifestar tanto com a vertigem, ou seja, uma sensação de rotação, como se estivesse num carrossel, como pode se manifestar com uma sensação de flutuação, uma sensação de instabilidade, como se estivesse num barco, maresia de barco. Pode se manifestar também um componente posicional, ou seja, ao modificar a posição da cabeça, isso pode desencadear a tontura. Então, veja, a gente está falando de uma desordem de sensibilidade, tanto dolorosa quanto outras. Então, muitas vezes o paciente migranoso vai ter o que a gente chama de cinetose, a dificuldade de tolerar a movimentação do carro, movimentação como passageiro, no transporte, seja é, carro, transporte fluvial, aéreo, enfim. Você vê que é um cérebro hipersensível. E, em geral, os pacientes que têm enxaqueca crônica, ou seja, uma enxaqueca com uma alta frequência de sintomas, também têm prejuízos cognitivos, comportamentais, e são pacientes com uma tendência maior a ter desempenho cognitivo, principalmente do campo da memória, a memória operacional reduzida, então eles ficam mais desatentos, desexecutivos, ou seja, com dificuldade de organização, de multitasking. Então, você vê que é uma desordem muito mais complexa do que apenas dor. Então, aquele mito, eu estou com uma enxaqueca, tipo, chamar qualquer dor de cabeça de enxaqueca é um mito. Então, a enxaqueca ela deve ser entendida como uma doença complexa, que envolve vários sistemas cerebrais, e uma doença que é pleomórfica, então ela se apresenta em cada paciente de uma forma completamente diferente, e mesmo num paciente, aos 20 anos, ela é uma apresentação. Aos 40, 50 anos, perto da senescência reprodutiva, às vezes a apresentação muda, então, na gravidez muda, então, veja, cada fase da vida da pessoa ela pode experimentar de formas diferentes a mesma doença. É extremamente complexa, né? E uma característica que a gente tem que frisar do paciente, eu insisto em tentar usar o termo migrânia, porque eu acho muito engraçado, né? A gente toma uma cerveja, no dia seguinte acorda, ai, tô com uma enxaqueca, criatura, você não sabe o que é enxaqueca. Eu acho que é um, É, entendeu? Eu falo, gente, paciente enxaquecoso sofre muito, né? Então, assim, eu insisto com a questão do termo migranoso, porque eu falo assim, cara, não é justo com o paciente enxaquecoso sim, sim, não, essas dores diárias, digamos assim, porque uma característica importante do paciente enxaquecoso, migranoso, é que muitos têm, como você disse, incapacidade, né? Uma dor incapacitante que altera o cognitivo, altera o funcionamento, né? Então, isso é uma característica que gera bastante sofrimento, né, para esses pacientes. E é uma cefaleia primária, uma doença primária que, quando crônica, né, o paciente realmente ele passa por uns mal bocados. E a gente que trabalha com dor, a gente sabe que o paciente de dor crônica, por conta da falta de conhecimento dessas dimensões que a experiência dor tem, né, pela nossa área de saúde, né? E aí a meia-culpa do dentista, do médico, né? Da falta de conhecimento dessa complexidade, do paciente ouvir coisas do tipo, isso está na sua cabeça, né? Ou, isso aí você está estressado, né? E assim, é aquela coisa aquele conceito old fashion da dor psicogênica, né? Assim, né? Uma sim. coisa é você dizer que a dor está na cabeça da pessoa, outra coisa é você entender a complexidade do processamento e da experiência dor que envolve esses essas outras dimensões, como a cognitiva comportamental, a afetiva emocional, né? E tudo isso. Então, o paciente migranoso, ele é um paciente normalmente sofrido nesse sentido, né? A mulher migranosa é chata, tá sempre com dor, né? Tá sempre com dor, né? E aí, a gente pega muito paciente assim, né, Henrique? E que já passou por muitos Eu, profissionais desacreditado, né? eu acho que um recado que eu deixaria, até dirigido principalmente para o público, os profissionais que trabalham com TPMs, odontólogos, você, é uma forma de perguntar, é simples, mas uma forma de perguntar muda todo o diagnóstico. Eu vou dar um exemplo. Dona Maria, quantas vezes por semana a senhora tem dor de cabeça? Ela vai falar 2 vezes por semana. Se você fizer a mesma pergunta de trás para frente, que é, Dona Maria,
quantas vezes por semana a senhora não tem nenhuma dor? Zero de dor. Ela vai falar, nenhum dia. Todo dia eu tenho dor. Então, quando a enxaqueca fica crônica, ou seja, quando uma cefaleia primária, seja ela qual for, se torna muito frequente, o paciente passa a normalizar dores mínimas, dores mais leves a moderadas. E ele passa a só citar como relevante, só é relevante mais intensa. Isso não é porque o paciente está querendo ludibriar o médico, é só porque ele está tentando se adaptar para sobreviver. Então, ele já tende até a normalizar qualquer tipo de dor de cabeça. E por que isso é relevante? Porque muitas vezes, quando você pergunta para o paciente, da forma como eu falei da segunda vez, ou seja, quantos dias você não tem nenhum tipo de dor, e não só dor, mas quantos dias você não tem nenhum sintoma, não está com fotofobia, fonofobia, enfim, você começa a perceber que a frequência de sintomas é muito maior do que o paciente pensava. E outra coisa, a enxaqueca crônica, muitas vezes, ela não mais se apresenta com as crises completas, com a dor latejante, marcadamente associada à náusea, marcadamente associada à intolerância à luz, som, cheiro, não. O paciente muitas vezes começa a ter um dolorimento, um peso, algo que passa a ter que a gente chama muitas vezes de enxaqueca transformada, que é aquela dor de cabeça já mais inespecífica, sem tantos comemorativos enxaquecosos, né, migranosos, e aí você acaba não valorizando esse diagnóstico como sendo enxaqueca. Mas aí como que a gente tenta driblar isso? Perguntando principalmente os picos. Então, às vezes, ela vai soltar um gráfico do paciente, como se fosse um XY, e eu ponho assim, olha, aqui é o zero de dor, tá? Você tem, quando você passa um pico de dor, você volta para o zero ou você praticamente entre um pico e outro está sempre com uma dorzinha, um dolorimento constante? E muitos pacientes falam, realmente, olha, a primeira vez, eles se sentem assim, nossa, alguém entende, sabe? Eu tenho dolorimento constante com picos. Então, esse é um paciente que vive com dor, ele vive com dor crônica, não sabe o que é mais não ter dor, E é só que uma ele tem picos. classificação Então, assim, importante temporal da dor crônica, né? Porque ela pode ser contínua, exato, exato. recorrente com flare-up, ou contínua com flare-up. Quer dizer, ela está sempre ali, e aí ela tem aqueles picos de muita intensidade, mas ela nunca volta para o zero, né? Quer dizer, é uma característica super importante. E isso que você falou agora é muito interessante. Você disse assim, ele normaliza dores menores. E eu acho que é Sim, aí que entra a DTM no paciente migranoso, entendeu? Porque quando o paciente associado à migrânia, principalmente os mais crônicos, tem uma DTM também, a DTM é um nível normalizado dele, entendeu? Então, assim, é o que ele convive todo dia, né? E ele, normalmente, eu escuto uma coisa muito, muito peculiar do paciente que tem os dois, que ele fala assim para mim, eu pergunto assim, mas como é que é essa dor? Me conta um pouquinho para mim, como é que ela é? Fala para mim, me conta da sua dor. Eles falam assim, mas da minha dor, mas de qual dor? Não, porque tem a dorzinha. Quando você pergunta assim, é mudar a pergunta, né? Tem a dorzinha que eu sinto é, todo dia. Não, tem aquela que eu vou lá para o hospital pedir uma medicação intravenosa porque é insuportável. Entendeu? Quer dizer, já tem duas situações ali atuando juntos, e aí a dor da DTM comumente fica participando dessa. Se bem que ela pode também ter os picos, né, de flare-up, mas no paciente migranoso, ela normalmente está ali e ele está acostumado com aquilo ali. E aí, o que dentro dos estudos, né, que eu vejo da minha área, mostram que quando você pega esse paciente, que você melhora, por exemplo, a DTM, ele melhora global com relação às crises migranosas, o que faz muito sentido, porque, bem ou mal, você está reduzindo alguma coisa nesse incêndio, né? Você falou, cara, esses pacientes são hipersensíveis, o cérebro deles é hipersensível a tudo. Então, a DTM pode ser um gatilho, né? Ela pode estar ali mantendo esse nível de dor e esse nível de estabilidade um pouquinho mais alto, e aí a gente pode conseguir, melhorando isso, se o paciente tem uma baita dor articular por travamento, vamos liberar essa articulação, lavar, vamos tirar a dor articular da jogada, né? Se o paciente tem a questão muscular, vamos melhorar essa musculatura, vamos ajudar ele a controlar o bruxismo, né? Eu acho que quando o paciente tem os dois, nós temos um papel muito importante na vida desse paciente, né? Porque ele vai conviver com a migrânia a vida inteira. Mas se a gente conseguir melhorar esse quadro clínico, né, da DTM, quando está como comorbidade, eu acho que isso pode melhorar, né?
a qualidade de vida, né? Sem dúvida. Eu vejo como se fosse o paciente com dor crônica craniofacial, colocando bem lato sensu, né, uma dor crônica craniofacial, sem entrar no mérito dos componentes etiológicos, mas eu vejo que quando a gente vai descascando essa cebola, a gente, em algum momento no paciente enxaquecoso que eu trato, eu vejo que eu começo a não conseguir melhorar mais a dor dele, e aí que geralmente aparece a DTM. É engraçado, é quando você teve uma melhora parcial, a dor caracteristicamente migranosa vai reduzindo, mas o paciente não melhora totalmente. E aí entre um artigo clássico do Lipton, que é um autor muito conhecido em enxaqueca, que ele tem um artigo seminal, assim, que é porque o tratamento da dor de cabeça falha. E dentre os vários princípios que ele põe lá, é que muitas vezes o diagnóstico é incompleto. O diagnóstico ele não contempla muitas vezes como você falou, os fatores perpetuadores, e aí entra a DTM, entra a apneia obstrutiva do sono, entra uma comorbidade psiquiátrica, entra, assim, aí entra tanto da minha, da sua especialidade, quanto de outras. Então, tem que estar no checklist. Eu acho que tanto do dentista tem que estar no checklist dele características migranosas como fotofobia, fonofobia, intolerância a movimento, piora da dor com esforço, porque, por exemplo, eu não espero que um paciente com dor de cabeça secundária DTM tenha uma piora marcada com esforço físico. Não, tem. Eu digo, esforço físico, por exemplo, levantar uma caixa, subir uma escada, não é uma característica típica, mas o Não. paciente migranoso está lá nos critérios diagnósticos da migrânia, a piora com esforço físico. Então, o paciente aumenta a pulsação, ele sente mais dor quando ele sobe uma escada, pega um peso, vai para a academia, enfim. Então, saber essa semiologia aí é super importante para diferenciar. E aí, eu queria saber o que você acha nesses pacientes com relação ao trabalho que a minha especialidade faz e que eu trabalho muito, que é uma coisa que eu sou um pouco apaixonada na clínica, que são os bloqueios periféricos. Então, assim, às vezes o paciente chega para mim, eu não dou diagnóstico nem trato migrânia, mas eu tive que estudar muito para aprender a reconhecer esses alertas e falar assim, cara, eu já sei que eu tenho que encaminhar, né? Então, o paciente está me contando e eu já estou assim, cara, esse paciente é um que vai para o neuro. Mas quando tem também a DTM, né? E eu tenho a possibilidade, porque a DTM ela tem uma característica muito marcante que da piora com função mandibular, né? Então é uma característica importante da desordem musculoesquelética como um todo, elas pioram com função. Então, assim, piora quando aperta, piora quando mastiga. E tem uma coisa muito interessante da gente, que talvez vocês não tenham, essa facilidade na neurologia, que pelo fato da DTM ser músculo-esquelética, eu consigo muitas vezes, quase sempre, reproduzir a dor do paciente, entendeu? Sim, Vocês na clínica não conseguem reproduzir uma migrânia na hora que vocês querem. E isso eu sei que é um não, problema nos estudos, né? Você modelos de sim, reprodução daquele tipo de dor. A gente na DTM, a gente tem essa facilidade, porque a gente, ao estimular essas estruturas, a gente consegue reproduzir a dor do paciente, né? Essa dor tá doendo? Tá, mas é a sua dor? É uma das suas dores? É. Doutor, essa é aquela dor que eu sinto todo dia, aquele peso, aquele cansaço, né? Então a gente tem essa vantagem, que eu acho que é uma grande vantagem, e eu falo muito com os meus alunos que a outra grande vantagem que a gente tem são os bloqueios anestésicos, né? Então, no momento diagnóstico desse, você usa anestesia, né? Ali na periferia é minimamente invasivo, não tem custo nenhum, né? E normalmente, apesar da gente não entender direito por que tem resultados bons no longo prazo, mas a gente tem estudos que mostram que quando você bloqueia essas regiões, você consegue melhorar mesmo após o efeito do anestésico. Então, o efeito do anestésico acaba, mas aquele reset que dá ali naquele neurônio primário, né, naquela terminação, aquele nociceptor ali, como se a gente desse um bug nele ali, e os pacientes, isso ajuda muitos pacientes muito ativados. Lógico que esse paciente ele vai precisar da medicação de ação central, ele vai precisar ir para o neuro controlar. Na DTM, ele vai precisar do trabalho da fisioterapia ali na periferia, né? Tudo é um conjunto, mas eu gosto muito de trabalhar com um bloqueio anestésico. Queria saber o que você acha disso, queria saber da neurologia, o que vocês acham disso. Eu sei que vocês trabalham também, né?
Tem muita anestesiologista Sim, que trabalha com bloqueios bem mais complexos do que a gente, porque o nosso é muito simples, porque é uma musculatura e uma articulação muito superficiais, né? Você não precisa nem de guiagem, por exemplo, né? A gente faz, é um protocolo simples de ser feito na clínica. Aí eu queria saber o que você acha disso. o bloqueio anestésico na neurologia, ele tem um papel para migrânia, o bloqueio anestésico de nervos grande occipital e occipital menor, um papel consolidado na literatura, tanto no tratamento agudo de uma crise de enxaqueca, e mais recentemente a gente encontrou evidência, respaldo cada vez mais robusto para o papel do tratamento profilático, ou seja, fazer de forma seriada um bloqueio com lidocaína, podendo ou não estar associado a corticoide, mas pode, em geral, a gente usa mais a lidocaína isolada pelo risco de atrofia do couro cabeludo, enfim, alopecia local. Em geral, o protocolo que a gente usa repetindo os bloqueios mensalmente ou dependendo da resposta do paciente a cada 2 semanas, é muito individual. A gente faz bloqueios principalmente de nervo occipital maior e nervo occipital menor. E os pacientes que mais respondem são os pacientes que têm alodínia, que é o fenômeno de perceber um estímulo que não deveria ser doloroso como um estímulo doloroso. Dor E para aí pentear é o muito aquele paciente. cabelo, né? Exatamente. Nossa, Como a maioria das dor para mulheres. pentear. É clássico a mulher falar assim, ou que não consegue mais pentear o cabelo, ou que não consegue mais usar prender o cabelo, ou que tem que dormir só de um lado no travesseiro, se encostar o outro lado do crânio. Você percebe claramente aquele paciente que é muito assimétrico, né? A hipersensibilidade dele é mais assimétrica. E quando você palpa o nervo occipital maior e o nervo occipital menor, principalmente do lado que a pessoa tem maior sensibilidade, a pessoa logo pula, assim, tem aquele choque muitas vezes, uma sensação desagradável quando você palpa o nervo occipital maior e menor. Quanto aos bloqueios dos outros trigger points, né, eles são super, como você estava falando, trigger points miogênicos, né, seja na musculatura próxima à articulação temporomandibular, seja na musculatura cervical, trapézio, eles são, assim, muito usados, a gente usa, assim, principalmente entendendo, eu explico muitas vezes para o paciente que o papel não é produzir aquela dormência local, porque o paciente associa a melhora com o efeito que eu brinco até no Pará, no efeito jambu, que é deixar a língua adormecida. Mas eu brinco com eles que o efeito, na verdade, é um efeito central. Eu digo para eles, a gente está usando o nervo occipital maior, menor, no caso desse bloqueio específico, a gente usa como uma via, como uma rua, uma avenida para a gente chegar no núcleo do trato espinhal do trigêmeo, que é lá que é o hubzinho que está disfuncional. Então a gente quer tirar o input sensorial. Então eu digo para eles, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, para de ativar o núcleo de forma disfuncional, dá uma segurada, vamos acalmar. E a gente usa muito hoje, além do contexto agudo de emergência, que a gente sempre usou, a gente usa muito para pacientes que são policomórficos, pacientes que não toleram efeito colateral de medicação de ação central. A gente usa como adjuvante também pacientes que usam medicação, como medicações mesmo profiláticas, topiramato, valproato, enfim. A gente usa como adjuvante, uso muito em grávidas também, porque como grávidas acabam Não pode tomar tendo medicação. embora a gente tenha cada vez mais estudos mostrando segurança de alguns profiláticos, mas pacientes ficam com medo, né? Então a gente acaba associando o bloqueio, tem pacientes que eu bloqueio seriadamente. Então, assim, o idoso, a gestante e mesmo o paciente adulto jovem, ele pode se beneficiar muito bem, tanto no contexto agudo quanto a longo prazo. E sim, eu concordo muito, eu tenho boa experiência também bloqueando os trigger points, porque a gente sabe que síndrome miofacial cervical, e periarticulação temporomandibular contribuem muito como fatores perpetuadores da migrânia. E refere muito comumente para a cabeça, né? Então, Sim, assim, sim, sim. eu sou também, assim, apaixonada por bloqueio e eu sempre penso nisso. Eu sempre penso, cara, eu tô tirando input, sabe? Eu tô reduzindo Sim. input num paciente que tá pegando fogo, numa via que tá on fire e eu tô tentando minimizar um pouco isso, né? Então, ai, que bom ouvir isso, né? Eu costumo estimular isso muito nos alunos da especialização, que eu falo assim, eu não consigo entender por que que vocês não bloqueiam. A gente fala, fala, fala. Eu falo, vocês têm que fazer, porque quando vocês começarem a ver na clínica como que
responde bem, certo? E eu acho, inclusive, agora vamos falar assim, marqueteiramente falando, que para quem está começando, ninguém aqui é bobo, né? A gente vive de consultório, né, Henrique? Você é super clínico. Eu estou aqui terminando o meu doutorado, mas eu sou clínica, eu vivo do meu paciente que paga minhas contas que eu atendo no consultório, sabe? Então é a minha vida, né? E eu costumo dizer que o paciente, você ganha mais da confiança do paciente quando você consegue, principalmente na DTM, que é a músculo-esquelética, que está ali, que a gente consegue identificar a queixa principal na hora e bloquear aquela musculatura, né? Eu vejo que os pacientes eles ficam assim, não estou acreditando, né? Faz tanto tempo que eu não sei o que é não sentir dor. Eu acho que eu ganho muito a confiança deles, né? Até para eles, e aí a gente sabe que dor, a crença na melhora faz toda a diferença, né? Se a gente for falar da dimensão discriminativa e córtex pré-frontal, das probabilidades que o cérebro humano faz com relação a como vai ser a próxima experiência dele com dor, qualquer coisa pró-adesão e que melhore a crença do meu paciente de que ele tem capacidade de melhorar, né? Eu acho que funciona muito bem. Então, eu sou muito apaixonada pelo trabalho com bloqueios. Eu só tenho que falar aqui, gente, que quando a gente faz em musculatura, normalmente a gente não usa vasoconstritor, tá? O ideal é você usar Sim, um Valido ou uma MAP sem vasoconstritor. Tem que ser. A gente usa até um termo, às vezes, a gente usa até um termo que chama de terapia ponte. O que é terapia ponte? Ela de um outro. Eu quero levar a dor para tentar um pouco mais rapidamente levar ele para o estado de menor dor e com isso proporcionar que ele se engaje em comportamentos que vão quebrar o ciclo da dor. Então, se eu consigo dar 1, 2 semanas de um alívio que ele não tinha há muito tempo, como você falou, ele consegue se engajar numa atividade física, ele Isso. consegue se engajar num sono melhor, ele consegue se engajar em atividades que ele não tinha antes. E com isso, começar a construir a sua própria barreira contra a dor, né? Então, a gente consegue fazer essa ponte aí. E até porque as medicações de ação central que a gente usa em enxaqueca levam um tempo para agir. Então, por exemplo, 1, 2, às vezes 4, 8 semanas para ter uma ação máxima. Então, até lá o paciente ficar com dor, assim, se você puder bloquear, como você falou, já dá um alívio ali imediato para o paciente, já contribui muito para o comportamento adaptativo aí frente à dor. Com certeza. Ai, que bom. Então, ainda dentro da migrânia, agora sim, se a gente fala de toxina e dor, talvez os primeiros estudos tenham pintado do protocolo PREMPT, né, Henrique, para o paciente Uhum. granoso, né? Então, assim, quando eu tenho uma experiência de dar aula para os meus queridos da harmonização, e é uma das coisas que, quando começou lá atrás, era para tratar dor e bruxismo, né? Mas aí, peraí, que tipo de dor? Porque a gente sabe que nem todo tipo de dor responde tão bem à toxina, assim, Sim. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a neurologia usa a toxina dentro da migrânia, especificamente, né, da enxaqueca. A gente tem, como você falou, um protocolo que é baseado em dois grandes ensaios clínicos randomizados, um centros, o PREMPT 1 e o PREMPT 2, que respaldam o uso da toxina botulínica do tipo A exclusivamente em enxaqueca crônica. Então, a primeira coisa é a indicação. Não é para toda enxaqueca. Acho que primeiro que a gente tem que falar, sair vendendo toxina botulínica para enxaqueca episódica, ou seja, aquela enxaqueca que tem menos do que 15 dias de dor por mês, não tem respaldo científico, tá? Não deveria ser feito quando a gente fala em medicina baseada em evidência. Então, a primeira coisa é a indicação. Enxaqueca crônica. O que é enxaqueca crônica? Aquela em que o paciente experimenta 15 ou mais dias de dor por mês, por mais de 3 meses, sendo que pelo menos 8 desses dias de dor guarda características migranosas, podendo os outros dias serem cefaleias mais inespecíficas, sem tantas características migranosas. Ok. Dito isso, é para ser oferecida como primeira linha de tratamento do enxaquecoso crônico? Também não. Pode ser, mas em geral a gente oferece primeiro outras medicações. Por quê? Porque a toxina botulínica tem um custo muito alto, né? Então, assim, você já de cara oferecer esse paciente é um pouco assustador, dizer como se não houvesse outras opções. Existem outras opções, ah, medicamentosas mesmo falando, não medicamentosas, mas a toxina botulínica, agora falando dos benefícios, né? Parece que a gente é totalmente contra.
contrário, eu uso toxina botulínica no consultório, mas com muita parcimônia, com uma indicação bastante rigorosa para não sair dos guidelines. Então, a toxina botulínica, ela é usada, segundo o protocolo PRENT, para justamente fazer essa dessensibilização usando regiões crânio-faciais e cervicais, usando os nervos que estão ali para desensibilizar o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Então, o núcleo trigêmeo cervical. Então, a ideia não é a ação de bloqueio neuromuscular. Diferente do que as pessoas pensam, a finalidade da toxina não é a paralisia do músculo, diferente da finalidade estética. O que eu quero é, na verdade, através da toxina, desensibilizar os núcleos do tronco cerebral que estão implicados na fisiopatologia da dor, da enxaqueca. Então, a gente usa esse protocolo, em geral, pelo menos aí 3 aplicações no protocolo que a gente intervala aí 4 semanas para poder fazer uma avaliação fidedigna da eficácia ou não. O que os estudos mostram é que existe mais um ganho em qualidade de vida, em scores de qualidade de vida, em como o paciente, em diminuição do uso de analgésicos, do que efetivamente no número de dias de dor. Então, assim, existe uma redução na quantidade de dor de cabeça? Existe. Mas o maior ganho é na diminuição do uso de analgésicos, né, que a gente sabe cada vez mais que existe uma piora da dor de cabeça em quem usa excessivamente analgésicos. Então, isso é um ganho, sim. Existe uma percepção melhorada de qualidade de vida em quem usa toxina botulínica quando comparada com placebo. A gente não tem estudos head-to-head, ou seja, a comparação toxina botulínica versus outros tratamentos. O que a gente sabe é que existe, na verdade, estudo mostrando a superioridade quando o tratamento é feito botox mais topiramato, por exemplo, do que quando feito só uma das modalidades isoladamente, ou seja, mostra um efeito sinérgico. Então, a gente tem aí algumas evidências pró, quando aplicada de forma criteriosa, seguindo os pontos determinados pelo protocolo PRENT, a gente tem uma segurança muito grande, tá? Existe possibilidade de complicações? Existe. Queda de pálpebra, a pessoa pode ter, às vezes, uma dor cervical por conta da fraqueza da musculatura extensora do pescoço, pode. Por isso que a gente respeita muito marcos anatômicos para aplicação, principalmente na musculatura cervical alta. Então, assim, existe um benefício, o recado que eu queria dar é esse, mas a indicação tem que ser muito precisa e as expectativas têm que estar muito bem alinhadas com o paciente. Porque se o paciente depositar toda a expectativa dele naquela toxina, que é cara, porque a gente usa 155 a 195 unidades por aplicação, e é caríssimo isso, não é diluída como a toxina, não tem aquela diluição que tem na toxina do dermatologista, né? Então é bem caro mesmo. Então a gente muitas vezes precisa alinhar as expectativas com o paciente, entender que ele vai ser mais um elemento e não o grande elemento do tratamento. Eu acho que são esses os recados que eu tenho para dar. Nossa, você falou e disse, indicação precisa, esse paciente, ele está controlado das outras formas, ele fez, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a gente tem que antes fazer o que funciona, a gente tem que subir os degraus da terapêutica, né? Então, eu vejo, Feijão com arroz. isso me incomoda muito, né? E aí eu falo assim, uma vez eu fui dar aula numa cidade, e aí uma amiga minha, inclusive, falou assim para mim, da harmonização, falou assim, Tati, tem um paciente que vem aí amanhã para fazer toxina para dor. Aí eu virei para ela e falei assim, você quer apostar o quê comigo que eu não vou fazer toxina para dor? Aí ela riu. Falei, vamos apostar. Aí ela, vamos apostar um vinho? Eu falei, tá apostado. Eu falei, ganhei, né? Por quê? O paciente, não, mas ele disse que ele já tentou de tudo. Eu falei, tá, amanhã a gente vê, né? Então, assim, normalmente, e eu tô recebendo muito paciente assim, Henrique, não, doutor, eu vim aqui porque eu sinto dor todo dia e eu já tentei de tudo. Então, eu sei que a única coisa que falta para mim agora é a toxina. Eles estão chegando assim, no dentista. Olha a minha preocupação quando eu escuto um negócio desse, né? E esse paciente, Na primeiro. neurologia é o cannabis. Na Agora o neurologia é o cannabis. cannabis. A gente também vai Na chegar. neurologia é o cannabis. É tipo, não fez nem o feijão com arroz e já quer o canabinoide. Isso. Então, assim, nessa coisa do modismo, só que eles vêm para mim como assim, eu sei que é o bruxismo e tudo que eu tenho é a toxina, né? Então você vê que tá tudo errado. E aí o paciente fala assim, eu já tentei de tudo. Aí você pergunta, tudo o quê? Olha, eu já tentei Neosardina, Dorflex, Thunderlax, tudo do mesmo, entendeu?
Então, assim, na verdade, esses pacientes fazem um abuso medicamentoso, né? Eles nunca tiveram um diagnóstico. Comumente, eles têm uma comorbidade que tem que estar sendo tratado junto, como a migrânia, entendeu? Então, tem a DTM, tem a migrânia, está fazendo abuso de analgésico, que não vai resolver o problema, né? E aí tem um fator perpetuante, tem um bruxismo piorando, tem um sono ruim, né? E aí, quer dizer, ele nunca tentou nada. Então, esse tudo, na verdade, é nada, né? E nesse caso específico, foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, o que você me diz, infelizmente, não é tudo. Você pensa que é tudo, mas tem muito mais para você tentar, né? E aí, o que eu fiz nesse paciente? Bloqueio, né? E medicação. Vai para fisioterapia tratar essa DTM, procura um neurologista, porque ele tinha vários alertas de cefaleia primária, né? Então, vamos fazer o tudo certinho. E aí, sim, se a gente fizer tudo isso e ainda as crises ainda estiverem muito frequentes, não sei o quê, aí a gente conversa junto com o neurologista, né? Aí a gente chega, se tiver esse momento, a gente vai chegar nesse momento junto, né? Mas é muito comum esse tudo, na verdade, né, não ser nada. Então, falamos aí bastante, então, da migrânia. E agora, eu queria falar um pouco, então, se existe uma relação entre dor de cabeça e DTM, e essa relação não está só na conta do bruxismo, o que, que é a cefaleia secundária DTM, né? Que é aí o item 11.7 da classificação internacional de cefaleia, que seria a cefaleia associada aos distúrbios temporomandibulares. Então, assim, primeiro a gente tem que ter em mente que a gente tem agora a classificação o ICOP também, né, que é a classificação internacional de dor orofacial, e cada classificação que você vai tem uma coisinha diferente. Então, você vê, dor é um troço tão difícil que é difícil classificar, né? Imagina o trabalho desses caras para tentar fazer um sistema de critério diagnóstico. Então, existem alterações dependendo da fonte ali que você vai beber, mas, de uma forma geral, a cefaleia secundária, a DTM, ela pode estar associada a uma dor referida das estruturas mastigatórias, né? E aí pode ser articulação ou musculatura, mas muito mais comumente é a danada da musculatura, que é o que a gente chama de miofacial, né? Que são essas zonas articulares, musculares, que são origens de dor referida. E comumente essa dor referida vai para onde? Para a cabeça, né? Então, esse paciente se queixa, mas essa dor pode se apresentar também na região mandibular, auricular, pré-auricular, temporal, né? E o que a gente tem que ter em mente, Henrique, quando é secundária DTM? É modificada por função. Ponto 1, tá? Então, muito comumente essa dor diferente das outras cefaleias primárias, né? Então, a DTM, ela é modificada por função. E aí, função normal, né? Normalmente, o paciente se queixa, diz que tem dificuldade de comer uma picanha, quando vai comer algo mais duro, agrava os sintomas. Ou pela parafunção, olha o bruxismo da vigília aí, tá? Então, o bruxismo da vigília pode, sim, aumentar ou agravar essa dor oriunda das estruturas mastigatórias, né? E uma característica muito legal dela, que a gente já falou aqui hoje, é que a gente consegue, durante o exame, reproduzir essa dor, tá? Então, isso está dentro do nosso critério diagnóstico. Então, é muito comum um paciente chegar para mim, às vezes, Henrique, eu vou examinar, eu sempre vou fazer o meu exame da mesma forma, sigo a minha rotina, né? E aí, ao estimular essa musculatura, tá doendo? Tá. Mas essa dor é familiar para você, né? Porque você pode gerar um desconforto muscular que não necessariamente é a dor do paciente. Então, os pacientes migranosos, às vezes a gente estimula, ele fala, tá doendo? Tá doendo, mas essa é a sua dor? Não, peraí, qual dor? Aquela minha dor? Que lateja, que eu quero... Não, não é essa a minha dor. Então, a gente tem que fazer esse exercício na clínica de investigar durante o exame, e aí nós, dentistas, se a dor que a gente está reproduzindo é a queixa do paciente, tá? Eu falo para os alunos, Henrique, não é caça às bruxas de ponto gatilho. Não, eu vi aqui que você tem 332 pontos gatilho. Se nenhum desses pontos gatilhos referiu a dor que é a queixa dele, pouco me importa. Porque, assim, a minha maior preocupação como eu sei que a dor da DTM tem essa característica, né, de ser agravada por função, para função,
e de ser manipulada durante o exame físico, então, acho que isso é uma característica extremamente importante e que difere ela de muitas cefaleias, né? Eu acho que seria mais fácil o trabalho do neurologista, né, Henrique, se vocês conseguissem reproduzir a dor de certas cefaleias na hora que vocês querem, né? Pensa uma triginal Exatamente. autonômica, se você consegue falar ao paciente, então, deixa eu fazer isso aqui para você ter um episódio aqui agora, para eu ver se é isso mesmo, né? Sim. Então, e a gente, na DTM, a gente tem essa facilidade, né? Então, é importante a gente saber que a dor de cabeça secundária à DTM, ela vai estar associada a essas questões da musculatura mastigatória e articulação e que a gente tem um potencial de reproduzi-la durante a função, para a função ou o exame físico. Então, para a gente, assim, o exame físico, ele é primordial. E aí, Henrique, é técnica, né? Todo exame físico tem técnica. Então, dentro da DTM, tem muitos estudos que já mostram a pressão de palpação que você tem que utilizar, entendeu? Então, por exemplo, você vai palpar uma ATM, é meio quilo de pressão. Você tem que treinar na balança. Eu falo para os alunos, você tem que comprar uma balancinha e treinar. Porque se você botar 2 quilos de pressão na ATM, até você, que não tem nenhum problema articular, vai ter dor. Vai reclamar de dor. Então, isso já foi testado. A gente já tem essas referências, né? Então, musculatura, dependendo da musculatura, de 1 a 2 quilos de pressão. Então, assim, a gente tem que ter essas referências na cabeça e treinar para fazer um exame clínico criterioso, que a gente possa ter sensibilidade, especificidade, para no final dizer, olha, você tem uma dor miofascial, e uma das dores que você tem, se tiver várias, pode ser essa cefaleia secundária a isso, né? E é aí que o dentista entra nessa equipe multidisciplinar do indivíduo com queixa de cefaleia, tratando esse pequeno item. E eu nem vou dizer, nem estou falando aqui do item 11.6 da classificação de vocês, que é a cefaleia associada à dor de dente, tá? Porque num episódio de dor de dente, a dor de dente é uma dor somática visceral, então ela é uma dor que pode ser bem, em termos de intensidade e de sofrimento, ela pode ser bem importante, e o paciente pode sim, no evento de dor de dente, sentir, mas aí no caso da questão odontogênica, a gente tem sinais clínicos também, que a gente isso o dentista é muito treinado para fazer, Henrique. Tem uma cárie, tem uma lesão endopério, tem uma lesão endodôntica, periodontal, né? Isso a gente é muito treinado, né? E é a primeira maior causa de dor orofacial, dor de dente. Então, olha a importância da odontologia para excluir, né? No mínimo, tipo, ó, não é dor de dente, ou tem um dente. E eu costumo falar para os meus alunos, Henrique, que quando eles entram na especialização de DTM, dor orofacial, é muito diferente de tudo na odontologia, porque é o exercício da anamnese, tá? E o dentista, ele não é tão treinado que nem vocês são, né? Como você falou, da semiologia, né? Como a gente tem outras questões mais práticas da profissão, né? de controle, de tratamento e de reabilitação, de ganho de função de dente, né? E muito treinamento técnico para isso, pesado, realmente, essa parte não é ensinada. Você só aprende, não sei se você sabe disso, na odontologia só aprende se você fizer um curso de pós-graduação. Se você não fizer, você não aprende na faculdade o que é DTM, o que é dor orofacial. Eu acho isso muito grave, entendeu? Porque o dentista, ele sai da faculdade só conhecendo dor de dente. E aí tudo que aparece na clínica dele vai ser dente, vai ser bruxismo. Porque como você disse, como é que é a frase do prego? Eu não vou conseguir lembrar. Como é que Para quem só tem martelo, todo parafuso é prego. parafuso é prego, exatamente. E aí é isso que a gente conhece, que a gente é treinado. E aí, quando o dentista entra num curso de pós-graduação de DTM dor orofacial, acontece um pouco o inverso. Eu aviso isso para eles no início. Eu falo assim, vocês vão esquecer que vocês são dentistas. E vocês vão deixar de diagnosticar dor de dente. Entendeu? Porque aí começa a ver tanta coisa. Ai, meu Deus, eu tenho que pensar em cefaleia. Eu tenho que pensar em neuropática. Eu tenho que pensar em sono. Eu tenho que pensar nisso. Esquece de olhar dente. Então, eu já cansei de, dentro da clínica de especialização, chegar com um aluno e aí, cadê o espelho? Espelho? O espelho intrabucal, preciso olhar os dentes. E não foi olhado, né? Então, assim, acontece. Porque é muita coisa mesmo, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Que, com relação à dor de dente, gente, só a gente sabe fazer esse diagnóstico.
Só a gente na área de saúde, né? Eu eu acho que é você criar um protocolo mental de avaliação, que você tem que criar uma rotina. Se você não criar uma rotina de anamnese de exame físico, contemplando aí, o bruxismo está lá nos itens que eu penso, assim como eu sempre pergunto sobre humor, sono, alimentação, atividade física, tem que estar lá. No meu caso, na minha prática, o bruxismo, se tem fadiga ao mastigar, se tem clique, enfim, tem que, né, não, você tem que perguntar. Se você não tiver no checklist, acho que para quem está começando na prática clínica, pode fazer isso de uma forma escrita, roteirizar mesmo, Isso. até automatizar, porque senão você não vai pensar. Se você não começar perguntando ainda na fase de treinamento, quando virar consagrado, é que você não vai perguntar mesmo. Não E aí vai vai. deixar de tratar muita gente que poderia. E o paciente, com relação ao dentista, tem a questão de que ele fala menos ainda, porque ele pensa assim, gente, não tem nada a ver eu falar isso com o dentista, entendeu? Sim, Então, comumente, numa consulta, o paciente fala assim para mim, nossa, mas você vai perguntar tudo isso mesmo? Assim, ele, né, porque, pô, se o dentista não sabe que a minha especialidade existe, você acha que o paciente vai saber, né? Você falou no início que é difícil achar especialista, né, em DTM, dor orofacial. Só para você ter uma noção de número, no Conselho Federal de Odontologia, são 30 mil dentistas cadastrados, ortodontistas de aparelho, por exemplo. 15 mil da parte de prótese dentária, que é a minha outra especialidade. Eu sou protesista também, não sei se sim, você sabe, eu trabalho com reabilitação oral. sim, sim. 13 mil. É... E DTM, 1.400. Brasil cadastrado. Brasil. É muita discrepância, né? Porque, assim, vocês, pelo menos, assim, é notório, todo mundo sabe, tem dor de cabeça, eu vou procurar um neurologista, né? Sim, E a gente tem essa barreira aí para ver se numérica. A gente está muito, sem dúvida. muito Pode, defasado. pode ser uma vantagem também, depende de como você vê. Pode ser Então, uma vantagem. eu Não para o falo paciente, mas para o profissional. exatamente, eu falo para os meus alunos, para o paciente não é, mas assim, para quem está tendo a visão de enxergar essa área agora, eu acho que é uma vantagem profissional enorme, entendeu? Eu acho que é uma vantagem profissional enorme, porque não tem quem faça. É muito comum eu escutar o que você me falou agora. E aí, assim, eu, graças a Deus, tenho excelentes parcerias que vêm disso, né? Porque é difícil achar, né? Então, com relação à cefaleia associada a DTM, é isso que a gente tem que ter em mente, das características, modificada por função, para função, reproduzível no exame, né? E eu acho que agora, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sinais de alerta, né, Henrique? Aqueles sinais de alerta que todos nós temos que fazer. Então, se o paciente apresentar, correr para um hospital, procurar um médico, que pode ser algo muito mais grave acontecendo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o núcleo. Sim, sim. É muito importante entender que a cefaleia primária tem esse nome, esse grupo de cefaleia a gente chama de primária porque justamente ela não é secundária a alguma outra causa. Então, a própria dor de cabeça é a doença em si. Vou explicar um pouco melhor. A enxaqueca, por exemplo, ela não é causada por uma meningite, por um tumor. Ela é causada porque a enxaqueca é uma doença em si. E, na verdade, a cefaleia é um sintoma da enxaqueca. Quando a gente fala de cefaleia secundária, e às vezes isso não fica tão claro quando a gente fala, né, para as pessoas que não têm familiaridade, é que, na verdade, a gente quer dizer que muitas vezes a doença ela é uma doença mais grave, é uma doença potencialmente mais grave, uma doença que tem na dor de cabeça uma manifestação dentro de um leque de outras manifestações. Acho que fica mais fácil com exemplos, né? Então, cefaleia secundária, por exemplo, a meningite, cefaleia secundária a um acidente vascular cerebral, uma cefaleia que é secundária a uso de substâncias ou abstinência de substâncias, enfim. A, a ideia é você entender que você precisa perguntar, fazer perguntas chaves que te levam a acender um alerta para a possibilidade daquela cefaleia ser manifestação de algo potencialmente mais grave. Então, sendo mais prático, esses números, que é SN no Sudeste, né? Como você quiser, e o P também, que é a última letra desse acrônimo, pode ter de um P até 10 P's,
Então, o SNOOP, ele é um acrônimo para tentar memorizar de forma mais fácil aquilo que você deve perguntar. S de sistêmico, então tudo aquilo que for sintoma sistêmico, e aí sistêmico na medicina a gente quer dizer febre, perda de peso, Vou te interromper rapidinho, porque paciente com mancha. vou te interromper rapidinho porque deu uma travada. Então volta um pouquinho. Você estava Tá, sobre essa tranquilo, história do Snoopy, que deu uma travadinha, que é um acrônimo. tranquilo, Aí vai. tranquilo. O SNOOP é um acrônimo que a gente usa para memorizar, para conseguir lembrar os elementos que remetem a uma cefaleia secundária, algo potencialmente grave. Então, S é de sistêmico. Sistêmico a gente tem que pensar desde febre, perda de peso, que podem remeter, por exemplo, a uma causa infecciosa, como meningite, ou passando aí por manchas de pele, artrites, ou seja, inchaço de articulações com vermelhidão, podendo remeter a causas reumatológicas, por exemplo, até doenças sistêmicas como HIV, outras causas de imunossupressão, histórico, atual ou pretérito de neoplasias. Então, a gente tem que pensar no sistema como assim, dar uma varredura no paciente como um todo, lembrar que mais ele tem além de dor de cabeça. Será que ele é um paciente renal crônico? Será que é um paciente imunossuprimido? Então, lembrar de sistêmico, lembrar de olhar o paciente como um todo. O outro N é de neurológico. Então, aí entra muito o exame neurológico. E, basicamente, eu faço perguntas sobre, a gente deve fazer perguntas, na verdade, sobre déficits focais. O que são déficits focais? No neurologista, é tudo aquilo que te remete a uma lesão dentro do sistema nervoso, que pode, por exemplo, produzir uma hemiparesia, ou seja, uma fraqueza de um lado do corpo, uma assimetria facial, isso pode ser uma perda de sensibilidade de um lado do corpo, desequilíbrio, incoordenação, ou seja, qualquer sintoma neurológico, motor, sensitivo, de coordenação, par craniano. Então, assim, a gente olha o sistema nervoso como um todo, pergunta e examina. Então, lembrar de neurológico. Os outros OS, né, o OS, o SNOOP, eles vão variar conforme o artigo que você lê. No artigo mais clássico, os principais são onset, que é a instalação, onset, né, em inglês, que seria principalmente uma instalação súbita, e aí para muita experiência do médico perceber que para o paciente toda dor de cabeça é súbita. Só que não é essa experiência que você precisa procurar. O súbito que remete a uma patologia potencialmente grave é o súbito quando o pico da dor, ou seja, a dor sair do zero para o máximo de dor, acontece em menos de um minuto, que é a tal da cefaleia entrovoada, ou thunderclap, que é a dor de cabeça classicamente associada com ruptura de aneurisma. Na neurologia, a gente chama de hemorragia subaracnoide. Mas que tem outras causas também desse tipo de dor de cabeça entrovoada. Então, sair do zero para o pico de dor, para uma dor super intensa, em poucos segundos, a no máximo um minuto, algumas literaturas trazem 5 minutos. Mas, assim, para o paciente, toda dor de cabeça vai ser súbita. Você deve perguntar entre o zero e o pico de dor quanto tempo leva. O outro O é de older, no caso, pessoas acima de 50 anos. Por quê? Pessoas que não tinham dores de cabeça e começam a desenvolver uma dor de cabeça após os 50 anos têm uma chance maior do que a população mais jovem de ter uma causa secundária para essa cefaleia. E aí a gente tem que sempre lembrar da tal da arterite temporal, que é a cefaleia relacionada à inflamação de grandes artérias. Tipicamente, o paciente vai ter um espessamento com dolorimento da artéria temporal superficial, e ele também pode ter outras inflamações arteriais, a mais preocupante delas é a inflamação de artérias que vão nutrir o globo ocular, podendo levar aí a uma cegueira. Então, pacientes que começam uma dor de cabeça na terceira idade, lato sensu, mas em geral o critério fala acima de 50 anos, atentar para causas secundárias, tanto essa artrite células gigantes, que tipicamente é do idoso, quanto também causas tumorais e outras causas estruturais. Os outros Os pode variar bastante, mas eu acho que eu gostaria de deixar esses dois. O P, que aí vai variar bastante, tá? Mas o P a gente tem que lembrar sempre de papiledema, que isso para o neurologista é um termo fácil de entender, mas papila, edema ou edema de papila é quando você tem um inchaço do nervo óptico perceptível ao exame da oftalmoscopia, ou seja, quando você pega o oftalmoscópio, que é um instrumento que o neurologista deve sempre ter, observar através da pupila a cabeça do nervo óptico. Por quê? A cabeça do nervo óptico, ela reflete a pressão intracraniana. Então, se você tiver um edema, isso significa que possivelmente você tem um aumento da pressão intracraniana, que sugere que você tem alguma causa estrutural, seja um tumor,
seja uma trombose venosa central, enfim, qualquer causa que leve ao aumento da pressão intracraniana. Outro P que a gente pode usar é o P de pattern change, ou mudança de padrão. O padrão que era uma dor de cabeça que o paciente conhecia e do nada essa dor de cabeça assumiu um outro padrão. É muito aberta, quando a gente fala assim, parece fácil, mas às vezes, por exemplo, a gente tem dúvidas sobre, será que só o aumento da intensidade seria uma modificação do padrão? Em geral, só o aumento da intensidade a gente não considera tanto, mas quando várias características mudam, o local onde dói, a intensidade, os precipitantes, as circunstâncias que acontecem, os outros sintomas associados, alguma coisa está estranha. Todo paciente que tem uma cefaleia primária, como uma enxaqueca, por exemplo, ele também tem direito a desenvolver uma cefaleia secundária. Então a gente tem que sempre perguntar, ele pode ter uma mudança de padrão. O outro P que eu gostaria de destacar seria o P de puerpério e prenhez, né, que é um termo que a gente quase não usa, mas a gestante e a puérpera são pacientes que a gente sempre tem que pensar como hipercoaguláveis, digamos assim. São estados de coagulação aumentada, ou seja, são estados trombofílicos. Então, lembrar aí de potenciais tromboses, principalmente TVC, que é a trombose venosa cerebral, além de outras causas. Mas lembrar que a paciente pode ter doença hipertensiva específica da gestação, que pode culminar com uma eclâmpsia, por exemplo, isso ser causa de dor de cabeça. Existe a apoplexia hipofisária, que é um sangramento ali da hipófise, e isso está relacionado com esse período aí de transição hormonal. Então, enfim, lembrar de todas essas causas secundárias. Então, acho que são muitos outros P's, mas outra coisa que eu prometo que é o último que eu vou deixar é posição. Perguntar para o paciente se a dor de cabeça dele está relacionada com alguma posição específica. Por exemplo, a dor de cabeça que aparece ou piora muito quando o paciente assume o decúbito, ou seja, a posição deitada, isso tipicamente está relacionado com aumento da pressão intracraniana. Aquela dor de cabeça que o paciente sente mais ao acordar, ou que acorda ele no meio da noite, no caso, quando o paciente dorme, a maioria de nós dorme deitado, isso pode te levar a pensar numa causa hipertensiva intracraniana. Então, tentar lembrar desses sinais de alarme é super importante. Você pode fazer essas perguntas em no máximo 2, 3 minutos, zerar a maioria delas, e aí você consegue eliminar aí a chance, de reduzir a chance de você estar comendo bola numa dor de cabeça potencialmente grave. Uhum, uhum. Eu até contei um caso aqui para o Henrique antes da gente começar, né, de uma paciente que eu recebi, e ela tinha uma queixa de uma dor que era insuportável quando a dor vinha, mas assim, ela estava ali e ela estava assim para mim, olha, hoje eu não estou sentindo nada, mas a dor quando vem é insuportável e eu não sei o que fazer. E aí, só por esse relato eu já pensei, não é DTM, né? A DTM, ela não tem esse caráter, né? Mas eu falei, bom, vou excluir DTM, né? E vou encaminhar, vou ver o que eu consigo fazer aqui. E aí ela foi embora do consultório, eu fiz o meu exame, realmente falei, não sei o que que é, DTM eu acho que não é, né? Foi o que eu falei para ela. Às vezes a gente fala isso, né, Henrique? Eu não sei o que que é, mas eu acho que isso aqui não é. Às vezes às vezes é o melhor que a gente tem para dar para o paciente. E aí, quando ela saiu, o namorado me ligou, olha, ela teve uma crise aqui, tá desesperada, chorando, gritando. Eu falei, corre com ela para um hospital, né? Então, assim, relatos assim, é melhor você ser seguro, né? Enfim, a paciente foi para o hospital, fez a medicação. No final das contas, era uma dor de dente, né? Contei essa história para o Henrique aqui. É super atípico, ela tinha uma reabsorção interna, e uma das coisas mais malucas que para mim já apareceu assim, né? E ela depois, no dia seguinte, foi no consultório, a gente fez um raio-x, ela, enfim, fez a endo e nunca mais teve isso, né? Tem Eu anos. acho que vale a pena só deixar esse recado que o que você fez é o correto. Se você identifica um sinal de alarme, não é para você dizer marca uma consulta com o neuro, não, vai para o hospital. Eu Porque falei, existe, porque assim, exatamente, a gente vai, tá, eu identifico um sinal de alarme. Marca uma consulta com o neuro. Se a gente for na prática, a maioria dos neurologistas que atende convênio, vai ter consulta para daqui não sei quantas semanas, meses, e aí não dá. Se você identifica um sinal de alarme desse, o que você tem que fazer? Acho que causas mais ominosas assim são as causas vasculares, e são emergências médicas muitas vezes. Então, assim, você precisa realmente dar o devido encaminhamento desse paciente para o setor de urgência e emergência. fazer o mais seguro, né? Caminha. Sim, sem dúvida. E o resto, se não for, depois você tem tempo para ajudar e ver, mas na dúvida, Exato. eu também acho, assim, no caso dela, na dúvida, não me arrependo, acho que eu faria isso de novo, né? O paciente me liga com uma dor que vem Sim, do nada, assim, e não sei o quê, cara, corre, porque pode ser alguma coisa grave acontecendo naquele momento e segundos, minutos podem fazer a diferença, exatamente. né?
exatamente. Acho que esse é o recado. Bom, então já vamos finalizar aqui. Nossa, achei ótimo, Henrique. Não sei como te agradecer. Foi muito bom, Foi ótimo. Eu que agradeço. aprendi muito. Eu acho que você, como eu, acredita nessa saúde, né? Nessa área de saúde que conversa, que reconhece suas falhas, suas limitações, né? Como você falou, vai ter o gap que é impossível para mim preencher e o que para você e o gap que é do fisioterapeuta, que é do psicoterapeuta, que é e todas as áreas que permeiam essa coisa tão complexa que é a dor, né? Essa experiência tão complexa que é a dor, né? E a gente tenta fazer o melhor, então foi super proveitoso, é realmente para mim uma honra ter alguém como você para indicar paciente, para conversar e fazer essa coisa que eu gosto muito, às vezes trocar uma dúvida, né? Cara, olha só, Sim, paciente aqui, não sei muito o que fazer, você pode me dar o que você acha até em você, né? Porque às vezes para marcar até o paciente chegar, né? E para mim é realmente um privilégio enorme. Eu sou muito feliz com essa parceria. Espero que a gente continue por muito tempo ainda, né, Henrique? Assim, eu não vou embora sim, do com Pará, certeza. você voltou para o Pará. Então, Não, com certeza. Para mim é uma honra assim, uma alegria. A segurança, eu acho que a palavra é essa. Seguro de poder confiar pacientes a alguém que é dedicado à parte acadêmica, à parte de consultório, que tem uma larga experiência e que se dedica ao estudo, à pesquisa, ao ensino. Então, os pacientes só têm a ganhar com essa troca. Ah, concordo com você que ter esse intercâmbio fácil, e hoje a gente tem tanta ferramenta para isso, né, WhatsApp e outras ferramentas, não tem por que a gente atuar isolado, né? Não tem por que a gente sofrer com vaidade, né? Quando, na verdade, a, a troca a gente aprende, né? Todo caso que a gente compartilha, a gente aprende algo, então isso é um aprendizado que eu tive durante a minha formação. Felizmente, no Hospital das Clínicas, a gente tinha essa pegada multidisciplinar, desde a unidade de AVC até o ambulatório de cefaleia, e entender a importância dos profissionais é fundamental. Pena que nem todos os pacientes conseguem entender isso, mas aqueles que entendem o benefício de um time, né? Eu sempre uso essa expressão time, né? Para qualquer condição, do Parkinson à enxaqueca, eu preciso de um time. E aí, quando eles abraçam a ideia, geralmente os resultados vêm bem mais rápido e bem mais completos. Eu que agradeço pela parceria. E o beneficiário, no final das contas, nós nos beneficiamos de aprender, mas é tudo em prol do nosso paciente, né? A gente quer clínico, a gente quer fazer o nosso papel, a gente fez o nosso juramento lá, a gente quer ocupar o nosso papel de fazer a nossa parte para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que confiam em nós, que chegam até nós, né? E eu acho que é bem por Sem aí, dúvida. né? Então vamos Sem dúvida. encerrar esse coffee break maravilhoso. Foi o primeiro, Henrique, você inaugurou o meu Boa, break. uma honra inaugurar o quadro. Sim, que inauguração, foi maravilhoso, muito bom, acho que foi muito rico, né? E só tenho a te agradecer. E aí a gente se vê na próximo coffee break, pessoal. Espero que vocês aproveitem. A aula vai estar no seu conteúdo completo no canal do YouTube e a gente vai fazer aquele joguinho no Instagram, né? Fazer umas edições, uns cortes, porque tanta coisa boa que vai sair desse vídeo, dá para a gente fazer muito corte legal e ter bastante material para a gente continuar divulgando aí sobre esse nosso trabalho, né? Que é tão bonito. Eu acho muito bonito. Então, eu vou Sem encerrar dúvida. por aqui e a gente se vê. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua experiência, por tudo. E a gente continua aí se falando. Um prazer, uma honra e um privilégio a gente estar trocando essas ideias. Espero que as pessoas tirem proveito aí desse nosso bate-papo. Com certeza, com certeza. Não vai embora, eu vou parar a gravação, tá? Aí a gente se despede. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, tchau, gente. Até a próxima aí.